somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bondoso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez nesta noite por estarmos aqui juntos te adorando e te louvando, Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda atenção. Amém. O Senhor chama e convida cada um de nós a fazer o melhor para o Senhor, porque o Senhor é digno do melhor. Amém. E o Senhor fez o melhor por nós. Se o Senhor não tivesse cruzado o meu caminho, onde estaria eu nesta noite? Se o Senhor não tivesse cruzado o caminho de cada um de nós que estamos aqui, onde estaríamos nós nesta noite? É verdade. Em algum lugar impróprio, em algum lugar errado. Por isso, Deus, que aquela sabedoria que o mundo não conhece, que aquela sabedoria que não se aprende em escola, possa vir a cada um de nós. E esta sabedoria que o mundo não conhece e nem deseja, que o mundo religioso não conhece e nem está preocupado com tal coisa, mas que cada um de nós estejamos desejando mais disso em nossas vidas. Aleluia. Para que assim saibamos estarmos alinhados com o Senhor, Pai. Glória a Deus. Perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, e ajude enquanto caminhamos, para que sejamos pessoas entusiasmadas, para que este mundo possa ver em cada um de nós o quanto que é bom servir ao Senhor. Aleluia. Para que o mundo possa ver em cada um de nós o quanto que somos felizes. Amém. Em servir ao Pai. Glória a Deus. Lava Aleluia. o sangue precioso. É verdade, Que Jesus. perdoe todas as nossas Oh, falhas Deus. e as nossas fraquezas e aceite a nossa gratidão, Glória a Deus. a nossa adoração, ó Deus. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do seu grande e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Aqui está dizendo, não. Pede para o pastor aqui. Está por dentro. Atos 9,
do verso 1 ao 6. Amém? Amém. Ler para a igreja, irmão. Depois da leitura a gente faz isso, tá bom? Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. As sagradas letras dizem assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aos nossos visitantes, às nossas boas-vindas, no nome do Senhor. Meus irmãos que Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. São sempre bem-vindos no nome santo, né? Aqui tem, deixa eu ler, o pedido do irmão Alberto. Pastor Geraldo, eu quero pedir desculpas ao Senhor como meu pastor e pedir oração a Deus e à igreja. Eu sei que sou um homem cheio de falhas e talvez eu tenha cometido alguns erros, estive um pouco afastado do companheirismo da Santa Ceia. Mas a partir de hoje eu quero começar. Gostaria que, se possível, o Senhor fizesse uma oração ao meu favor. Amém? Vamos fazer isso? Amém. Pode vir então à frente, irmão Alberto, aqui da igreja. Ou fique de pé e vocês também mantenham as suas mãos em direção ao altar. E vamos pedir pelo nosso irmão. Amém. Bondoso Pai, santo é o seu nome. Aqui está esta vida, Pai, lutando nesta caminhada, Verdade, verdade. lutando para vencer. Nós sabemos que isso é uma luta tremenda, é uma batalha tremenda, porque trata-se de vida eterna. É verdade, Jesus, é verdade. A mente humana não pode captar o que é isso. Isto é tão precioso que fé fala por cima da mente humana. Por isso os seres humanos não dão atenção ao melhor que o Senhor apresenta para nós. E aqui está meu irmão, fazendo a sua confissão. Deus, este arrependimento é necessário, que é o Senhor quem dará ao homem. Te agradecemos por isso. E ajude este meu irmão nesta caminhada, está aqui confessando que está arrependido, tem se afastado por algum tempo,
cheio de falhas, como ele está fazendo em sua confissão, Sim, meu Pai. mas ele quer te servir, Deus. É verdade. O Senhor pode ajudar. O Senhor Amém. pode segurar as suas santas e preciosas. Aleluia. Tira dele aquilo que não te agrada e encha ele daquilo que te agrada. Glória a Deus. Assim seja, Salvador seja uma bênção no Jesus. trabalho, seja uma bênção em casa, seja uma bênção na rua, seja uma bênção na igreja, seja um servo do Senhor Deus. Amém. Deus bondoso e santo, receba, Senhor, receba esta vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos para nosso irmão. A honra e glória do seu grande e precioso nome, Pai. É que nós te pedimos, de ti imploramos. Amém. Amém. Deus, irmãos. Deus te ajude. Louvado seja Deus. Amém, amém. Podeis assentar. Santo é o nome do Senhor nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Acabou de chegar mais duas mensagens pregadas pelo profeta de Deus enviado para esta era, intitulada Um Absoluto, e a outra a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Veja, uma escolha da igreja sempre é errada, escolhendo a lei ao invés da graça. E foi impressa pela Gráfica Crente da Bíblia no Brasil. E no final do culto, você que sabe ler, pegará a sua mensagem. Leia no Espírito que o profeta apresentou, e eu creio que você será abençoado, você será abençoada. Amém? Louvado seja Amém. o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso, é o nosso ajudador. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. E nós vamos meditar um pouquinho nessa noite, como lemos aqui em Atos capítulo 9, tomar um pequeno tema mais ou menos assim: Senhor, o que queres que eu faça? A pergunta feita por Saulo de Tarso, aquele homem tão religioso, zeloso. Ele pertencia à seita mais rigorosa do dia, a religião mais rigorosa do dia, que era a dos fariseus. Era um homem dedicado e ele era tão zeloso pela lei de Deus que ele pensava que ser cristão era ser um lixo da sociedade. Depois descobriu que ser cristão é a coisa, que um cristão é coisa preciosa, é coisa maravilhosa. Graças a Deus. É por isso que é tão maravilhoso ser cristão, é tão maravilhoso que todo cristão enfrenta lutas terríveis nesta caminhada, porque para aquele que é cristão, Deus tem o melhor. Aleluia. Vida eterna. Amém. Amém. Que Deus quer que o ser humano seja eterno como ele é eterno. Amém? Amém. E é por isso que, enquanto caminhamos, enfrentamos lutas tremendas, tantas coisas acontecem para que o ser humano saia do caminho e se perca, mas, olha, quando Deus cruza o seu caminho e você atende o chamado dele, então ele segura você Graças a com a Deus. sua mão poderosa e preciosa. Amém. Glória a Deus. Amém. Você vê que esse homem estudado, conhecedor das letras, quando ele depara com a luz do Senhor Jesus Cristo, e ali caído no chão, ele diz, após ouvir aquela voz, e saiu da luz,
E ele, como estudante da Bíblia, ele sabia que aquela Bíblia, passou logo a saber, pelo efeito da luz, ele passou logo a saber que aquela luz que estava falando com ele foi a mesma que falou com Moisés na sarça ardente. Porque, veja só, a luz atingiu ele, mas não atingiu seus companheiros. Atingiu ele, ficou cego, caiu, seus companheiros não ficaram cegos. Seus companheiros não caíram. Atingiu Saulo, porque quem era filho de Deus era Saulo. Amém? E mesmo assim, é o Evangelho, ele atingiu você. Ele atingiu a mim, atingiu a você. E é por isso que nós estamos aqui, não é porque somos melhores do que ninguém. Não, não é por isso. Pelo contrário, o nosso desejo é que todo mundo cresça nesse mesmo Evangelho que nós cremos. Nosso desejo é que todos, assim como o desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento da verdade, também é o desejo de cada cristão, mesmo nós sabendo que todos não vão chegar ao conhecimento da verdade. Como Deus, o desejo de Deus é salvar todos, mas Deus sabe que nem todos serão salvos. Louvado seja Deus, amém? Agora, na mensagem, absoluto, pregada pelo profeta, de Deus enviado para esta era, no parágrafo 6, ele fala de uns jovens que estavam desejando se casarem e eles não queriam ir ao exército, servir ao exército. E o profeta diz: estes jovens vieram até mim e disseram: irmão Branham, nós não queremos ser covardes ou algo assim, mas gostaríamos que o Senhor pedisse a Deus. E eles me deram a entender que eles queriam ficar longe do exército, se eles pudessem. Não porque eles não queriam ir defender o país em qualquer coisa que eles pudessem fazer, mas a questão era que se eles fossem ao exército, servir ao exército, estariam entre o tipo errado de pessoas lá fora, naqueles peixes, ou o que quer que eles chamem isso. E então eles estariam ali onde aquelas mulheres andam seminuas, e eles não queriam estar. Por isso, irmão Branham, peça a Deus por nós, para que não seja possível, necessário, servirmos ao exército. Você veja qual era o objetivo, o motivo do objetivo. E eles não queriam ir porque eles iam estar entre onde aquelas mulheres andam seminuas. Ali não é lugar para um rapaz cristão, e assim Deus concedeu o pedido deles. O irmão orou, pediu a Deus, apresentou a causa a Deus, e então foram dispensados. Louvado seja Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Pessoas interessadas em fazer o melhor para Deus, está entendendo? Eu não sei se lá na América a condição lá do exército é meio do Brasil, eu não sei. Lá no parágrafo 10 desta mesma mensagem, ele diz: mas eu estou tentando fazer o melhor para Jesus Cristo, enquanto eu tenho chance de fazer. O profeta dizendo: e você também não está? É verdade. Interessado em fazer o melhor para Jesus Cristo? Então, nós temos que procurar fazer enquanto nós temos chance de fazer. Porque tem uma hora que todas as chances se acabam. Então, enquanto temos uma chance, vamos fazer o melhor para Ele. Amém. Porque Aleluia. o Senhor Jesus é digno Glória a Deus. do melhor. Amém. E Ele diz para a congregação:
e a sua presença é especial. Dizendo Glória na a Deus. congregação, como nós sabemos que a presença de cada pessoa no culto é especial. Amém. Amém. Qual é o objetivo? Viemos aqui fazer o quê? Adorar a Deus. Amém. Amém. Viemos aqui louvar a Deus. Graças a Deus. Aqui eu sei, não, em casa eu faço isso, mas como na igreja é difícil. É um lugar apropriado para isso. Porque quando a própria Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o rei Davi falando, encontramos outra porção da Bíblia que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa de Deus não tem que ser uma catedral. A casa de Deus é onde tem um grupo de irmãos adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém. Quantas vezes eu já tenho dito para alguns irmãos, às vezes eles fazem culto assim em casas de famílias, aí eu sempre digo: olha, quando vocês estiverem reunidos, lembre-se que aquela casa, naquela hora, vira um santuário. Porque é casa de família, mas não é para estar correndo e sai, nem tagarelando, porque hora de culto é hora de culto, é hora de adoração. Verdade. Então, seja aonde estivermos, não vamos fazer um culto na rua, na praça. Bom, os incrédulos não sabem o que é isso. Eles passam, criticam, xingam, vai embora, não vem, não faça. Mas os cristãos têm que ficar ali como se estivesse num santuário, com reverência. Agora calcule a gente combinar e fazer um culto na praça, e todo mundo que está aqui vai lá para a rua ou para a praça, aí chega lá, nós aqui, lá na hora do culto, na hora do louvor, na hora da pregação, conversando um com o outro. Que testemunho nós estamos dando para o incrédulo? Como é que os incrédulos vão aprender a servir a Deus se nós, que já estamos servindo, não ensinar ele através da prática? É verdade. Amém? Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. No parágrafo 17, ainda desta mensagem, absoluto, quase no final do parágrafo, o profeta diz assim: sempre julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você pela palavra. Julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você. Pode observar que a palavra espírito não está escrito com letra maiúscula. Se tivesse, então era o Espírito Santo. Mas está escrito com letra minúscula. Porque o que é de espírito que tem tomado conta da terra, apresentando coisas que você só não será enganado se você julgar pela palavra. Se não julgar, ninguém pense que ninguém aqui, nem lugar nenhum é melhor do que Eva, não. Você vê que Eva nunca tinha pecado. Nem que seja, não, veja só, nem pecado Eva nasceu. Eva não teve o nascimento que eu tive e o seu teve. E no entanto, o adversário das nossas almas chegou ali, dialogou um pouquinho com ela, tirou ela da palavra. Por que Satanás não foi apresentar para Eva o que apresentou para Eva? Por que não apresentou primeiro a Adão? Ele sabia que não ia enganar Adão. Porque Adão é o produto natural de Deus. Eva não é. Eva é o subproduto. É verdade. Ele foi a ela e argumentou, e ela, mesmo conhecendo a palavra, mas se deixou levar pelo arrazoamento. Se deixou levar pelo argumento. Então ninguém pense
não pense nisso. Tudo que ouvirmos, quando o apóstolo Paulo diz assim: examinai tudo e retende o bem. Está dizendo tudo nessas afirmações. Por isso o profeta diz: sempre julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você pela palavra. A palavra, nunca se afaste da palavra. Nunca se afaste da palavra. Amém. Amém, Jesus. Glória a Se Deus. você fizer isto, você está perdido. Se você se afastar da palavra, você está perdido, diz o profeta. Mas é isso que a Bíblia diz. Não é o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 1? Se mesmo anjo descer do céu e pregar outro evangelho além do que eu tenho anunciado, seja anátema, seja excomungado. Amém? Louvado seja Deus. Mas espírito, olha, tem cada sorte de espírito na terra. Se você tirar o olho do que esta palavra diz, você, nem eu, nem você, nós não somos melhores do que ninguém. Só tem um que pode nos ajudar, este é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é o seu nome, Deus. Glória a Deus. E que Ele possa manter cada um de nós vigilante, porque nós estamos chegando às horas finais. Você vê aí, ora, há tantos anos atrás, o profeta já dizia: eu só tenho uma coisa boa que resta para o povo de Deus, é a vinda de Jesus Cristo e nada mais. E nós encontramos, tudo está desmoronando. Tudo está chegando à falência. As igrejas chegando à falência. As igrejas substituindo a palavra. Cada denominação que você encontra na terra, todas elas estão substituindo a palavra por credos e por dogmas. E cada grupo dividido dentro da mensagem, pode encontrar, todos eles estão substituindo o que o profeta fala por ideias humanas. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Amém. Eu tenho dito a muitas pessoas: isso não é a mensagem, porque eu creio que a mensagem do profeta é a Bíblia revelada. Aleluia. A mensagem do profeta veio deixar, para mim, veio deixar a Bíblia clara para mim. Eu creio que para você que é Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E do parágrafo 24 ao 32 desta mensagem, um absoluto, o profeta, examinando um pouquinho a palavra, o significado da palavra absoluto, ele disse assim: eu pensei o que representa esta palavra, o que isto significa, absoluto. Eu fui ao dicionário para descobrir o que significava. O dicionário diz que isso significa perfeito por si mesmo, absoluto, perfeito por si mesmo. Então, esse absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Perfeito por si mesmo, ilimitado em seu poder, primeiro e último. Perfeito, ilimitado em seu poder, perfeito por si mesmo, e certamente é o ponto final, a palavra absoluto. Então, um absoluto é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, no entanto, existe grupos da terra por aí que creem que o Murano é um absoluto. Se não é assim, isso é vergonhoso. Isso é uma coisa que não tem. O próprio profeta nunca disse isso.
Mas, no entanto, há quem creia que é assim, mas só tem uma coisa: se somos cristãos, temos um guia. Amém. E é que nosso guia chama-se o Senhor Jesus Cristo. Glória a Ele é Deus. o nosso ajudador, é aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece. E diante de tantas coisas que surgem, que você vem olhar nessa Bíblia e vê que não é daquele jeito, então aquele que te chamou para servir a Ele mantém você preso a isso aqui que é a palavra sagrada. Verdade. Amém. Amém, aleluia. Amém. Santo é o seu nome. Eu gostaria de dizer isto, e eu creio que vocês captarão estas palavras, pois eu não sou um clérigo treinado em como explanar e não tenho jeito filosófico para trazer algo fascinante capaz de segurar as pessoas. A única coisa que eu faço é tentar fazer o melhor que eu posso em consideração aos amigos que Cristo me deu. E eu quero que eles vejam o que eu penso sobre Cristo. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus! Que coisa boa você ter um amigo dado por Cristo. Porque você quer que aquele amigo que Cristo lhe deu veja o que você pensa acerca de Cristo. Amém. É verdade. Aí isso mantém um companheirismo aqui dentro, amarrado na palavra, amarrado em Cristo, ligado em Glória a Cristo. Deus. Aleluia! Seu nome, igreja de Deus, é santo. Aleluia. Aleluia. Cada grande conquista está atada a um absoluto. Cada grande conquista de alguém, se alguém conquistar alguma coisa aqui, está ligado a um absoluto. Você não pode passar a vida sem ter um absoluto. Se não for Deus, mas outra coisa é seu absoluto. O correto é que o meu absoluto e o seu irmão e irmã seja Deus. Amém. Mas se não é, mas ninguém diga que não tem um absoluto, porque tem. É verdade. Cada pessoa. Você não pode passar a vida sem ter um absoluto. Você não consegue conquistar algo sem que isto seja um absoluto. Pois este é o ponto final de amarração, é o suporte de engate no final da jornada, é o lugar onde você está amarrado a algo. Nos dias em que estamos vivendo agora, onde todas as coisas estão se rompendo, isto ele pregou isto em depois dos seus, em 1963. Onde ele diz, onde todas as coisas estão se rompendo, naquele tempo, nós estamos há mais de 40 anos que ele pregou essa mensagem. Que naquele tempo as coisas estavam se rompendo, e hoje, irmão, e hoje, Verdade. nos dizem que estamos vivendo agora, onde todas as coisas estão se rompendo, tão frágeis e passageiras. Eu penso que esta mensagem seria muito apropriada, especialmente para cristãos que estão passando por águas bem profundas agora. Não há um cristão que não esteja passando por águas profundas. Não há um cristão que não esteja gemendo hoje na terra. Agora o manufaturado e o incrédulo, de qualquer jeito está certo. Mas o cristão, aleluia. O cristão há uma luz aquecendo ele. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A igreja cristã está passando pelas águas mais profundas que já passou nos últimos 2000 anos. Porque nós estamos nos aproximando de um ponto onde há algo apresentado para o cristianismo. Algo sobre o que eles têm que fazer. Uma decisão. E eu penso que a igreja cristã deve ter algo no qual eles saibam que estão atados a isto, ao invés de ficar
flutuando como uma folha nas águas ou no vento. Como a Bíblia diz, levados em volta por todo o vento de doutrina. O vento vem, sopra esta folhinha para este lado, e então outro vento vem, o vento norte, o vento sul, o vento leste, o vento oeste, mas você nunca chegará a lugar algum quando você é levado como uma folha seca. Você não está estável. A vida cristã deve ser uma vida estável. É verdade. Deve ter algo como um princípio no qual você está atado a isto. É mais do que a própria vida. A vida cristã é mais do que a sua própria vida. Porque esta vida aqui, ela passa. Ou não passa? A cristã não passa. Mas essa vida aqui, uma hora choramos, outra hora estamos rindo, outra hora estamos enfrentando coisas agonizantes, daí a pouco parece que a coisa passou, e sem você é surpreendido por coisas desagradáveis, e assim sucessivamente, mesmo que você tenha tantos momentos bons, mas tem hora que acaba todos os momentos bons e é só o que é ruim é que toma lugar. Mas se você é um cristão, você sabe que um dia tudo vai passar e você não passará porque você é um cristão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por isso o profeta diz, a vida cristã é mais do que a própria vida. E você tem que ter algo no qual você se segura a isto. Algumas pessoas estão atadas aos seus negócios, outras às suas famílias. Algumas estão amarradas a um credo, a um dogma. Outras pessoas estão amarradas a ideias de algum homem. Você sabe que o absoluto da Igreja Católica é o Papa, não é isso? O que o Papa disser, o padre pode dizer diferente, o bispo pode dizer diferente, é o que o Papa fala e encerrou o assunto. E para cada denominação que existe, tem um líder na cabeça que é o que ele diz. E para cada grupo que existe, tem alguém na cabeça e é aquilo. Mas nós sabemos que para o cristão, quem fala alto é a palavra. Porque a palavra é Cristo. Amém. E foi isso que o profeta nos ensinou, a ficar com a palavra. Ele diz, se você deixá-la, você está perdido. E que Deus ajude a cada um de nós. Aleluia. Você vê quando aquele salmo-de-taço perguntou ali, quando ele viu que ele estava errado, aquela luz o transformou de tal maneira, jogou por terra, e ele viu que todo aquele zelo dele estava errado. Ele que pensava que estava agradando a Deus, e agora ficou sabendo que não sabia de nada, a ponto de perguntar, o que devo fazer, Senhor? O que o Senhor disse? Vá à rua direita, fique em tal casa na rua direita, lá será dito a você o que você deve fazer. E ali foi dito, aleluia. Amém. Esperou um dia, 2 dias, 3 dias, sem ver, sem comer, sem beber, ficou esperando. Ficou ali esperando. E um homem chamado Ananias, um homem temente a Deus que morava ali em Damasco, temente a Deus e a serviço de Deus, não era Ananias esposo da Safira, nem era Ananias aquele sacerdote que lá em Atos capítulo 23, Saulo estava discursando e ele mandou ferir a Paulo na boca. Era Ananias temente a Deus, ali em Damasco. Esse é o objetivo de cada cristão, servir a Deus, porque quando Deus quer usar alguém, Ele tem alguém para usar. Aleluia. Aleluia. É disso que nós devemos estarmos empenhados, irmão, em servir a esse Deus maravilhoso. Amém. Tirar o livro do pecado. Glória a Deus. Sentar em lugares celestiais. Aleluia. Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Eu, meu Pai. Amém. E ali,
uma luz, a coluna de fogo, apareceu a Ananias. Vá a tal lugar, assim, tem um homem de tal e tal, e ensina. Ele quer me servir. Ele quer me servir, mas ele quer me servir como ensina os fariseus. Ele nunca vai aprender a me servir. Como tem muita gente que quer servir a Deus, mas como diz algum credo religioso, como diz algum dogma religioso, como diz algum grupo dentro da mensagem, mas a maneira de servirmos a Deus é como diz a Bíblia, é do livro certo, é da maneira que nós aprendemos a servir. Aleluia! Não diz alguma ideia humana, não, Senhor. Verdade. Então ele está ali, ele quer saber como me servir, vai ensinar ele a me servir. Aleluia! Aí encontramos lá como foi que, está em Atos capítulo 9, encontramos como foi que Ananias, servo de Deus, homem intendente a Deus, que gozava do bom testemunho dos judeus, como foi que ele se expressou para Saulo de Tarso. Orou por ele, a visão dele voltou ao normal, louvado seja Deus, amém. Levantou-se, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Outro dia alguém disse assim, mas ali não está escrito que ele foi batizado assim. Mas como foi que Paulo batizou? Como foi que Paulo ensinou a batizar as pessoas? Se ele ensinou as pessoas se ele batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque ele foi batizado assim. Amém? Amém. Eu sei lá em Atos capítulo 19 ver como foi que ele ensinou doutor Apolo a se batizar corretamente, e aquele grupo que estava servindo a Deus lá em Éfeso. Aleluia! Amém. Ali ele aprendeu como servir a Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus, amém. Amém, Senhor. Aleluia. Santo é o seu nome. Graças a Digno de Deus. toda honra e de toda glória. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu voltar um pouco aqui. Algumas pessoas estão atadas, ligadas, amarradas aos seus negócios. Outras, às suas famílias. Minha esposa, se minha esposa cresce nisso, eu também creria. Não vai crer nunca. Amarrada à família, ou vice-versa. Não, meus filhos não creem assim, não tem problema, você creia. Amém. Você creia e vai em frente. Amém. Aleluia! A chamada, nós os gentios, Deus nos chama individualmente. Conosco os gentios, Deus trata individualmente, louvado seja Deus, amém? Aleluia. Aleluia! Algumas estão amarradas a um credo, algumas estão amarradas a um posto do exército. Nós temos diferentes coisas nas quais nós seguramos, mas se eu penso como um cristão, nós temos que nos segurar naquilo que sabemos que é o certo, bem? Glória a Deus. Porque você pode se segurar em sua família e a sua esposa poderia lhe deixar. Você poderia se atar ao exército e poderia ser morto. E você poderia estar amarrado a tantas coisas diferentes e estas poderiam acabar. Mas tem que ter um poste final de amarração. Tem que ter um lugar no qual o homem precisa se atar para seu destino eterno. Você crê? Amém. Amém? O profeta dizendo, tem que ter um lugar no qual o homem precisa se atar. Está unido, ligado, amarrado para seu destino eterno. E esse lugar é em Cristo. Amém. Aleluia. Nós devemos estarmos atados. Glória a Deus. Porque se você confiar no seu trabalho, quando você o finalizar, estará feito. Quando a sua família é tirada, está acabado. Mas há somente uma coisa a qual eu penso ser o poste de amarração final. E eu creio que Paulo teve um poste de amarração em sua vida. E eu gostaria de outra maneira, se puder dizer desta maneira, ao falar sobre este poste de amarração,
Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Amém. Cristo era o absoluto de Paulo. É o céu, irmão. Glória a Deus. Cristo é o céu absoluto. Aleluia. Cristo é o absoluto dessa congregação. Glória a Deus. É isso que interessa. Ei, Jesus. Ele sendo nosso absoluto, nós estamos em paz. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí nós podemos dizer: sim, Senhor, assim eu posso discernir. Porque ele sendo o meu absoluto, ele sendo o seu absoluto, se eu vou fazer alguma coisa errada, ele me chama a atenção, eu sou o filho dele. Graças a Deus. Qual é o pai que não chama a atenção do filho? Qual é o pai que deixa a criança ir correr numa rodovia movimentada? Porque ele ama aquele filho, porque ele sabe que vai ser esmagado pelo carro. Será que um pai que tem juízo solta uma criança para atravessar uma rodovia movimentada sozinho? Ele não solta. Nós que temos esse cuidado pelos nossos, calcule aquele que me salvou. Amém, Jesus. Aquele que salvou você. O nosso absoluto, o Senhor Jesus Cristo. Se você começar a sair do caminho, se é filho, ele te chama a atenção. Ele te repreende. Ele sabe como fazer essas coisas, contanto que ele seja o nosso absoluto. Louvado seja Deus! Santo é o seu nome, grande Deus! Aleluia! Por isso ele diz aqui, o profeta está dizendo: Cristo era o absoluto de Paulo. Este era o seu poste de amarração. Era o fim de todos os argumentos. E Cristo é o fim de todos os argumentos para mim. É para você, irmão. Amém. Cristo, o profeta diz: não importa. Olha, não importa quem venha falar para você. Ouça. Veja que confere aqui. Veja se está aqui. Amém? Amém. Lá no banco, quando nós vamos receber dinheiro, é cheio de placa. Confira. Aqui, lá fora não adianta. Aí não, eu chego lá, não, está faltando 10, o banco vai lhe dar? Não vai, você tem que conferir lá, na presença dele. Ah não, essa nota é falsa. Lá na rua, volta. Ele não, é para conferir lá no caixa. Isso tratando das coisas materiais e das espirituais, o profeta diz: julgue pela palavra. Por isso o apóstolo Paulo perguntou: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? Eu pensava que eu estava me servindo. Eu pensava que eu estava fazendo melhor para o Senhor. Fui ensinado pelo melhor mestre do dia, doutor Gamaliel, homem temente a Deus, homem que gosta a respeito dos judeus. Deixei que eu estava te servindo e descobri que não estou. O que queres que eu faça, Senhor? Foi ensinado. E não estamos aqui para aprender o que fazer para Deus? Ou não estamos? É verdade. Eu mesmo estou aqui, eu quero que Ele me ensine cada dia a fazer o melhor para Ele. E tem coisa mais importante do que você viver esse Evangelho e fazer que mais alguém aceite esse Evangelho que você aceitou. Esse Evangelho que te transformou. Esse Evangelho que faz você aborrecer o pecado. Amém. Esse Evangelho que liberta, irmão. Esse Evangelho que faz você aborrecer o pecado. E não aborrecer o seu pecado, mas aborrecer o pecado. Glória. Graças a Deus, Jesus. Glória a E Deus. quando você se torna esse tipo de pessoa, aí o mundo começa a perguntar: que igreja é essa sua? Até o mundo religioso começa a ignorar, porque tudo estão na bancarrota do pecado. Começa, mas que igreja é essa sua? Isso é um pastor que proíbe você fazer isso? Não, pastor proíbe. E pastor tem poder para proibir nada. Pastor pode gritar, suar a camisa, ficar rouco, não vai fazer ninguém se enquadrar com a Bíblia. Agora, quando você aceita o sumo pastor, essa palavra, irmão, aleluia, louvado seja Deus, aí você quer obedecer ela com alegria. Aí você quer obedecer essa palavra com satisfação. Glória a Deus, aleluia.
Por quê? Porque você está interessado em aprender a servir a Deus como Saulo estava, enquanto estava ali rolando, caído no chão, pelo efeito desta luz, Jesus Cristo. E aquele Jesus Cristo que jogou Paulo em terra é o mesmo hoje ainda. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Sim. Cristo era o absoluto de Paulo. Este era o seu porte de amarração. Era o fim de todos os argumentos. Isto era Cristo, o seu poste de amarração. Não foi sempre que Paulo teve este porte de amarração. Ele costumava estar atado ao grupo dos fariseus. Antes, o porte de amarração de Paulo era o grupo dos fariseus. Mas quando ele encontrou-se com a luz, o farisaísmo ficou para trás. Aleluia! Amém. As ideias ficaram para trás. O que ele aprendeu lá nas escolas ficaram para trás. Aleluia! Amém! Glória a Deus, aleluia! Amém. E isto é o que acontece com cada um que se encontra com Jesus. Glória a Deus. E Paulo teve que ser treinado, quando ele era amarrado ao grupo dos fariseus, Paulo teve que ser treinado e educado, para que assim eles o pudessem aceitá-lo e deixá-lo ser amarrado ao seu poste, porque para seguir aos fariseus ele não queria de qualquer maneira, tinha que ser estudado, tinha que ser treinado. Mas um dia ele estava a caminho de Damasco, encontrou Jesus face a face, e a partir dali ele cortou os laços do seu porte de amarração fariseu, e ele se reatou novamente naquele Jesus, o qual ele sabia que tinha sido crucificado, morto e ressuscitado novamente. Paulo sabia disso porque ele tinha encontrado a pessoa. A pessoa, letra maiúscula, Jesus Cristo. Aquilo transformou bem naquele instante. É o que Jesus faz com quem ele cruza o caminho. Aquilo transformou Paulo bem naquele instante. De um fariseu a um cristão. E ele nunca mais foi o mesmo desde então. Como você que é cristão, você nem sequer, olha, você não quer nada com a vida que você vivia antes. É verdade. Seu desejo é outro, seu itinerário é outro. Amém? Amém! Ele nunca se encontrou apenas com o livro. Saulo não. Ele se encontrou somente, ele nunca se encontrou somente com o credo. Ele encontrou-se com a pessoa, Jesus Cristo, e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Amém? Amém! Louvado seja Deus! Glória a Deus! A mensagem: a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. No parágrafo 50 e 51, veja o que o profeta diz. Ele pregou essa mensagem em 1961, depois das eras da igreja. Ele diz: eles tentam ignorar a própria questão do novo nascimento. Naquele tempo isso é ignorado, e hoje, há mais de 40 anos atrás, há mais de 50 anos atrás, a questão do novo nascimento já era ignorada. Calcule hoje. Porque o ser humano quer uma coisa fácil. Eles acham que o que Deus apresentou não é fácil. Porque Deus, que é adorado por anjos, anjos adoram a Deus com o rosto coberto, com duas asas voam, com duas cordas nos pés, anjos que não sabem nem o que é o pecado, adoram a Deus com o rosto coberto, cantando sem cessar: santo,
Amém. Ele te deu de uma forma humana para salvar a um pecador como eu, a um pecador como você, irmão. Aleluia. A um pecador como você, irmão. E diz para nós como fazer. E o ser humano ainda acha difícil e fica procurando um jeitinho melhor. Não existe jeito melhor do que o que Deus apresenta. E eles, diz o profeta, tentam encontrar a própria questão do novo nascimento. Tentam ignorar a própria questão do novo nascimento. Isto é o que acontece. Agora, as pessoas não podem pensar nesse novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e assim por diante. Como você alguma vez pode vir à existência sem o nascimento natural? A mesma afirmação que ele faz nesta mensagem, a igreja escolhendo a lei ao invés da graça, é a mesma que ele faz na mensagem às 10 virgens. Todas elas pregadas, as 10 virgens foi pregada de manhã, em 1960, numa manhã de 1960, e à noite ele pregou Laodiceia. E aqui, em 1961, ele faz a mesma afirmação que faz na mensagem às 10 virgens. Perguntando, como você alguma vez pode vir à existência sem o nascimento natural? Alguém pode vir à existência sem o nascimento natural? Cada um de nós que estamos aqui, mas tivemos que ter um nascimento natural. Viemos através do contato de nossos pais com nossas mães. Amém? Amém. Essa não tem outra maneira de um ser humano vir à Terra. E ele faz essa pergunta: como você alguma vez pode vir à existência sem o nascimento natural? Você não poderia fazê-lo. Não há nenhuma maneira que você possa fazê-lo, que você possa vir à existência e ser capaz de caminhar e conhecer sem ter o nascimento natural. Está correto? Bem, a mesma coisa é no espiritual. É verdade. Para eu estar aqui, para eu aprender a ler, eu fui à escola. Você também foi à escola, não foi? E se alguém não foi à escola, mas aprendeu a ler, alguém ensinou ele a ler e escrever. Isso é o natural. E da mesma coisa é no espiritual. Se você não é nascido de novo, você simplesmente não sabe nada sobre isso. Se você não é nascido de novo, você não sabe nada sobre isso. Tem como saber? Se não nascer de novo, você não sabe nada sobre isso. Pergunta para o mundo religioso o que é o batismo com o Espírito Santo. Ah, não, eu sei, eu já falei, o Espírito quer falar em línguas estranhas. O profeta diz, batismo com o Espírito Santo, a evidência é que você crerá em toda a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus em você, Deus batizando você com o Espírito Santo, é claro que você vai crer em toda a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Por isso é que se você não é nascido de novo, você simplesmente não sabe nada sobre Jesus Cristo. Você não sabe nada sobre a vida eterna se você não nascer de novo. Como você poderia tomar um homem que foi contratar um grande grupo de pessoas